O Airbus pousara ainda com o céu a ganhar tons pálidos de manhã. As luzes da pista refletiam-se no metal úmido, e os passageiros, cansados, procuravam nas bagagens a última ligação com a vida que tinham deixado por horas. Miguel Azevedo passou pelo Finger com a postura controlada de quem viajava faz tempo. Um casaco escuro por cima do fato cortado, a mala de cabine impecavelmente alinhada, o relógio suíço brilhando no pulso como um lembrete do tempo que não podia perder. No hall de chegadas do aeroporto Francisco Sá Carneiro havia o ruído habitual. Carrinhos a arrastarem, malas a rolar, anúncios que repetiam destinos e portões. O piso parecia um espelho de trânsito, pintado por reflexos de montras e painéis eletrônicos. O cheiro do café fresco vinha de uma padaria perto da porta de embarque. Turistas compravam pastéis de nata. O vapor do leite subia em pequenos redemoinhos. Miguel caminhava entre tudo aquilo com a atenção dividida. Metade do olhar preso ao ecrã do telemóvel, onde surgiam mensagens e relatórios, a outra metade guardando um espaço de vigilância para o regresso ao porto. Aquela terra de vinhas e adegas que, por ironia, ele agora procurava reconquistar. Ainda antes de passar pelo controlo, notou nos painéis o horário de um voo Paris-Porto, o número do seu voo a desaparecer da lista principal. A margem de segurança deu lugar ao instinto. No percurso até ao tapete de recolha de bagagens, ouviu-se o som ritmado das rodas das malas a bater nos relevos do chão. Cada passo deslocava-o para mais perto da normalidade que ele, de algum modo, tinha construído longe dali. Quando as portas giratórias o empurraram para o átrio principal, a visão espalhou-se. Famílias reunidas, táxis alinhados, o brilho metálico de placas. Miguel deixou a mala no tapete de reivindicação e afastou-se um instante para espreitar pela vidraça que dava para a rua. Lá fora, um Mercedes preto aguardava, motorista de bengala, pronto a levá-lo para Gaia, para a casa que comprara nas margens do Douro, para as reuniões com investidores. A vida dele estava mapeada em calendários, contratos e jantares. Era uma sucessão de compromissos que não toleravam interrupções. Foi nesse movimento mecânico que o viu. Do outro lado do átrio, junto a uma coluna de cimento pintada, uma mulher conversava baixinho com uma adolescente que, ao ouvir a fala, ria com um brilho nervoso. A mulher não usava joias visíveis, nem roupa de marca ostensiva. Uma gabardina simples, cabelo preso num coque rápido, um crachá discreto preso no casaco. Indícios de que vinha do trabalho, possivelmente uma tradutora em viagem curta. Mas Miguel não pensou nas etiquetas, pensou no rosto. Conhecia aqueles traços, a curva do maxilar, a maneira como as sobrancelhas arqueavam quando pensava. O nome que surgiu na memória foi imediato e traiçoeiro. Isabela Duarte. Os olhos da jovem, por sua vez, prenderam-se nele por um segundo. Havia ali algo que mais do que um reflexo genético. Um olhar que poderia muito bem ser o seu, 15 anos adiante. O coração de Miguel apertou. A menina parecia ter 14 anos, talvez menos. Segurava uma pequena pasta de música. No punho, um elástico colorido que balançava com cada movimento. A semelhança era inegável. A cor da íris, o ângulo do sorriso quando a jovem se virava para comentar algo com a mãe, remeteram Miguel para um espelho onde reconheceu a sua própria juventude. Por um instante, o ruído do aeroporto transformou-se num som distante, como se a sala tivesse atrasado o compasso. Os demais viajantes andavam por ali, alheios, mas para Miguel, tudo se tornara uma lente de foco fechada naquele único ponto. A mulher ergueu os olhos e o tempo deu lugar a um fragmento suspenso. Isabela olhou para ele.
O reconhecimento foi imediato, mas o gesto dela foi contido, calculado. Uma mão sobre a bolsa, um meio passo para trás, uma máscara de indiferença traçada como defesa. Miguel sentiu as palavras não ditas acotovelarem-se na garganta. O que havia de dizer? 15 anos eram um muro que se erguia entre lembranças e justificações. Podia se aproximar, falar de negócios, de vinhos, de propostas. Podia se aproximar e pedir respostas. Podia até fingir que a sensação que apertava no peito era só curiosidade passageira. Mas havia algo mais urgente do que raciocínios. A menina, a visão daqueles olhos, da inclinação da cabeça ao rir, trouxe uma pergunta que tinha o peso de uma sentença. Ao mesmo tempo, lembranças antigas acenderam-se sem aviso. Jantares no cais, conversas longas ao som de tango antigo, promessas feitas junto à janela de um apartamento com vista para o Douro. E, como uma cicatriz que insiste em arder quando se mexe nela, o episódio do adeus, a pressa, as desculpas mal dadas, a notícia que apagara a presença dela. Aquela presença agora, ali, com uma criança que era um reflexo dele, quebrava qualquer estratégia de cálculo. Isabela disse algo baixo para a filha. Ouviu-se uma risada contida. A menina olhou outra vez na direção de Miguel. E houve um brilho de curiosidade que se mesclou com um recato natural. Miguel tomou uma decisão quase sem pensar. Seguiria, mas não de forma óbvia. Não com passos que denunciassem intenções. Primeiro, observaria. Saberia quem elas eram, de onde vinham, se a semelhança era apenas um capricho da imaginação fatigada pelo tempo, ou se era a verdade que viria corroer tudo o que ele julgava inabalável. Guardou a mala, ajustou a gravata com um gesto automático e deixou-se dissolver na corrente de passageiros, com o olhar a fixar, já sem disfarces, naquela dupla que, sem saber, acabara de devolver ao milionário a sensação antiga e perigosa de que a sua vida estava prestes a virar. O átrio do aeroporto continuava cheio de movimento, malas que batiam umas contra as outras, vozes que se sobrepunham em várias línguas, anúncios metálicos repetindo destinos. Mas Miguel já não ouvia nada. O olhar dele seguia fixo em Isabela e na jovem, como se o resto do mundo tivesse perdido cor. Isabela parecia tentar passar despercebida. Puxou a gabardina para cima dos ombros da filha, ajeitou-lhe o cabelo com um gesto rápido e conduziu-a em direção às portas automáticas que davam para a rua. O táxi amarelo que parou diante delas piscou as luzes 2 vezes, chamando a atenção. Miguel deu alguns passos atrás, evitando que ela o visse novamente. O coração batia-lhe contra o peito, como há muito não acontecia. Não era apenas surpresa, era uma ferida antiga a ser aberta com violência. Na sua mente, flashes do passado surgiram sem aviso. Lembrava-se da primeira vez que vira Isabela na biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, os olhos dela presos num livro de poesia espanhola. Lembrava-se do riso dela ecoando pelo cais da Ribeira. As promessas de uma vida simples, longe das intrigas familiares e das pressões de negócios. Lembrava-se, sobretudo, da noite em que ela partira sem explicação, deixando-lhe apenas uma carta breve e fria, tão distante do amor que tinham vivido. E agora, tantos anos depois, ela reaparecia diante dele, com uma filha que tinha os mesmos olhos que ele. A adolescente entrou no táxi primeiro, encostando a pasta de música ao vidro. Miguel conseguiu ver as notas rabiscadas nas folhas, sinais de treino constante, disciplina herdada de alguém. Quando Isabela se inclinou para pagar ao motorista, o rosto ficou iluminado pelas luzes brancas da marquise do aeroporto. Ela estava diferente, claro. Linhas finas marcavam o contorno dos olhos.
O cabelo agora tinha reflexos prateados, mas a essência era a mesma e a defesa mais forte do que nunca. O táxi partiu, misturando-se no fluxo de carros. Miguel ficou parado alguns instantes, os punhos fechados. Sentia-se ridículo. Um homem acostumado a dominar reuniões com investidores de Nova York e Paris, agora reduzido a um espectador imóvel diante de um mistério pessoal. Decidiu que não podia simplesmente virar as costas. Não desta vez. Chamou o motorista que o esperava no Mercedes preto e entrou no banco traseiro. A voz saiu firme, mas baixa. "Segue aquele táxi!" A viagem pela autoestrada até ao centro do porto foi lenta. O trânsito da manhã congestionando os acessos. Miguel observava o veículo amarelo alguns carros à frente, como se cada quilômetro fosse uma linha que o puxava de volta a uma história interrompida. Ao cruzarem a ponte da Arrábida, o Douro abria-se sob eles vasto e sereno, refletindo o cinza das nuvens. Miguel não conseguiu evitar pensar que aquele rio tinha sido testemunha de todos os momentos importantes da sua vida. O início da juventude, os negócios herdados do pai, as promessas de amor, a queda. Agora talvez também fosse testemunha de uma revelação definitiva. O táxi atravessou ruas estreitas até parar diante de um prédio antigo, na zona de Sedofeita. Isabela saiu primeiro, ajudando a filha a ajeitar a mochila e a pasta de música. Ficaram um instante diante da porta, como se trocassem confidências banais antes de entrar. Miguel observava de longe, o motor do Mercedes desligado. O coração apertou ainda mais ao perceber que elas não viviam em luxo. O prédio mostrava sinais de desgaste, a pintura descascada, varandas com roupas estendidas. Foi esta a vida que escolheste? E pensou, sentindo uma mistura de revolta e melancolia. Isabela e a jovem desapareceram no interior do prédio. Miguel encostou-se ao banco, os olhos fixos no portão de ferro. Não podia avançar de qualquer maneira. Precisava de estratégia, de tempo, de certezas. Mas a dúvida queimava-o por dentro. Aquela rapariga era dele? Respirou fundo, tentando recuperar o controlo. Puxou do bolso o telemóvel e abriu a agenda de compromissos. Havia reuniões marcadas para o final da tarde. Um jantar com potenciais parceiros de exportação. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de cancelar tudo. Guardou o telemóvel, passou a mão pelo rosto e disse apenas ao motorista: "Leva-me para casa", mas sabia que já não havia casa capaz de lhe devolver a paz. O que vira naquela manhã no aeroporto tinha mudado tudo, e não havia volta atrás. Atravessar o portão da casa em Gaia, nas encostas que olhavam o Douro, sempre dera a Miguel a sensação de triunfo. A propriedade era um reflexo do seu império. Linhas modernas de vidro e betão. Jardins meticulosamente cuidados. Uma piscina infinita que parecia mergulhar no rio. Mas naquela manhã, enquanto o Mercedes parava na entrada, a imponência soava-lhe vazia. O motorista abriu-lhe a porta, mas Miguel saiu sem dizer palavra. Subiu os degraus devagar, com o peso da mala de cabine numa mão e o de um pensamento inescapável na outra. A porta automática reconheceu o cartão magnético e um bip suave ecoou pelo hall de entrada. O interior brilhava com o requinte habitual. Chão em mármore claro, quadros contemporâneos alinhados nas paredes, móveis italianos escolhidos por designers. No centro da sala, uma garrafa de barca velha repousava numa mesa de cristal, lembrando-lhe o sucesso que o colocara no topo do setor vinícola. Mas Miguel não se sentia dono de nada. Atirou a mala para um canto e sentou-se no sofá de couro, tirando o relógio do pulso. A lembrança dos olhos da rapariga no aeroporto não lhe saía da mente. Era como se tivesse visto a sua juventude encarnada de novo,
mas em alguém que ele não conhecia. Tentou distrair-se com o trabalho, ligou o portátil, abriu relatórios de exportação para a Ásia, e-mails de parceiros franceses, mas as linhas de números dançavam diante dos olhos, sem significado. Em vez disso, via flashes. Isabela a ajeitar o cabelo da filha, o riso contido da rapariga, a semelhança impossível de negar. Levantou-se, foi até ao bar e serviu-se de um copo de vinho tinto, deixando o líquido rodar no cristal. Mas o sabor, que tantas vezes lhe dera orgulho, parecia-lhe agora amargo. Miguel subiu ao andar de cima. No quarto principal, deitou-se sobre a colcha branca, os olhos fixos no teto. As perguntas rebatiam dentro dele. Por que é que Isabela nunca lhe dissera nada? Por que escolhera desaparecer? E se aquela jovem fosse mesmo sua filha, que direito tinha ele agora de se aproximar depois de tantos anos? O som do telemóvel que vibrou na mesa de cabeceira arrancou-o ao turbilhão. Era o assistente pessoal. Senhor Azevedo, confirmo a reunião das 5 com o grupo de investidores espanhóis. Deseja manter? Miguel demorou a responder. Quase podia ver o reflexo da própria hesitação no vidro da varanda. Adia para a próxima semana. O silêncio do outro lado revelou a surpresa, mas o assistente apenas respondeu: Claro! Senhor Miguel desligou e deixou o telemóvel sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, colocara os negócios em segundo plano. Isso assustava-o mais do que qualquer contrato perdido. Foi até a varanda. O Douro estendia-se majestoso, serpenteando entre colinas verdes de vinhas. O sol finalmente rompera as nuvens, espalhando reflexos prateados na água. A beleza daquela vista, que tantas vezes servira de consolo, parecia-lhe agora cruel, porque no fundo sabia. Podia ter todo o dinheiro do mundo, mas havia algo essencial que lhe escapara. A voz da rapariga ecoava-lhe na memória, ainda que ele não tivesse ouvido mais do que uma risada tímida. O riso carregava uma inocência que contrastava com a dureza da vida dele. Miguel passou a mão pelo rosto e murmurou para si mesmo: Se és minha filha, não vou perder-te também. O vento soprou forte, trazendo o cheiro distante das vinhas, e Miguel compreendeu que a vida dele, marcada por vitórias financeiras, estava prestes a ser desfeita por um segredo guardado durante 14 anos. E não havia contrato, nem adega, nem garrafa de vinho capaz de o salvar dessa verdade. Na manhã seguinte, Miguel acordou mais cedo do que o habitual. O relógio suíço no criado mudo marcava 6h45, mas ele já estava desperto há muito tempo. Dormira pouco, a mente atormentada pelo que vira no aeroporto. Levantou-se, tomou um duche rápido e vestiu um blazer escuro, tentando impor à própria imagem a ordem que não encontrava por dentro. Na cozinha ampla, com vista para o rio, o pequeno almoço esperava sobre a mesa. Sumo de laranja fresco, croissants ainda quentes, café expresso acabado de preparar. Mas Miguel mal tocou em nada. Pegou apenas na chávena de café, levou-a aos lábios e, em seguida, deixou-a intacta. O estômago recusava alimento. Ligou o portátil, mas não abriu relatórios nem contratos. Em vez disso, pesquisou discretamente. Bastaram alguns cliques para confirmar que Isabela Duarte trabalhava há 5 anos como tradutora numa agência de turismo no centro do Porto. Vivia em Sedofeita, num prédio antigo. A filha, Camila, estava inscrita num conservatório de música. Frequentava aulas de piano e já tinha participado em concursos locais. Miguel recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando na mesa de madeira. O nome, Camila Duarte, parecia-lhe demasiado definitivo, como se encerrasse a resposta
que ele não queria admitir em voz alta. Decidiu que não podia esperar. Pegou nas chaves do carro, desceu à garagem e entrou no Maserati cinzento que raramente usava na cidade. O motor rugiu, ecoando pelo espaço. As ruas do Porto estavam cheias de trânsito matinal. Miguel avançou pela Avenida da Boa Vista, depois cortou em direção à Sedofeita. Estacionou a alguns metros do prédio onde vira Isabela entrar. Ficou no carro, observando discretamente. Às 8h15, a porta de ferro abriu-se. Isabela saiu primeiro, com a gabardina clara e uma pasta de documentos debaixo do braço. Logo atrás, Camila surgiu com a mochila às costas e a pasta de música bem apertada contra o peito. Conversavam em voz baixa, mas Miguel, mesmo à distância, sentiu um aperto ao ver o jeito protetor de Isabela e a expressão curiosa da rapariga. Um táxi parou diante delas. Miguel hesitou, mas decidiu agir. Saiu do carro e aproximou-se devagar. O coração batia-lhe como se fosse enfrentar um conselho de administração hostil. Mas a situação era infinitamente mais delicada. «Isabela!» chamou quando estava a poucos metros. Ela virou-se de imediato. O rosto endureceu ao reconhecê-lo. «Miguel!» Camila olhou para ele com surpresa, depois para a mãe, percebendo a tensão. Miguel tentou sorrir, mas a voz saiu mais grave do que queria. «Precisamos falar.» Isabela endireitou-se, mantendo a filha atrás de si. «Não há nada para falar.» Assim. Os olhos dele pousaram por um instante em Camila. Muito, na verdade. A adolescente percebeu e o rubor subiu-lhe ao rosto. «Mãe, quem é?» Isabela hesitou. «Um conhecido antigo.» Miguel quase protestou, mas conteve-se. A raiva de anos misturava-se com um cuidado novo, quase paternal. Não podia estragar tudo ali, em plena rua. «Pelo menos deixa-me explicar», insistiu. «Não aqui, não agora. Marca um café. 5 minutos.» Isabela abanou a cabeça. «O passado já nos destruiu uma vez, Miguel. Não vou deixar destruir de novo.» Camila puxou o braço da mãe, impaciente. «Vamos, senão chego atrasada.» O táxi buzinou. Isabela abriu a porta, empurrando a filha suavemente para dentro. Antes de entrar, lançou a Miguel um último olhar, duro, mas também magoado. «Esquece que nos viste. É melhor para todos.» A porta fechou-se e o táxi arrancou. Miguel ficou parado no passeio, com a mão crispada no bolso. Viu o carro afastar-se e desaparecer na esquina. O vento frio da manhã soprou pela rua, trazendo-lhe o cheiro distante do café de uma padaria próxima. Mas nada parecia real. Só havia a certeza de que aquela recusa não seria suficiente para o afastar. Porque, no fundo, Miguel sabia, já não tinha escolha. 2 dias depois, Miguel estacionava discretamente o Maserati junto ao Conservatório de Música do Porto, num edifício antigo com janelas altas e fachada marcada pelo tempo. Descobrira através de uma agenda online que naquela tarde haveria um recital de alunos. O nome de Camila Duarte estava na lista de pianistas. Entrou pelo átrio silencioso, onde o cheiro a madeira encerada e partituras velhas impregnava o ar. As paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco de antigos maestros e alunos distinguidos. O som de notas dispersas ecoava de várias salas, como se cada corredor guardasse um segredo em forma de música. Miguel sentou-se no fundo do auditório, procurando manter-se discreto. O palco era simples, com um piano de cauda negro ao centro, iluminado por focos quentes. Famílias e amigos ocupavam os lugares da frente, com câmaras e telemóveis prontos para gravar. Quando anunciaram o nome de Camila, o coração de Miguel acelerou.
A adolescente atravessou o palco com passos firmes, a pasta de música debaixo do braço. Vestia uma blusa branca e calças pretas simples, o cabelo apanhado num rabo de cavalo. Sentou-se ao piano, ajustou o banco e, por um instante, fechou os olhos. As primeiras notas soaram, claras, intensas, carregadas de emoção. Era Chopin, e Camila tocava com uma maturidade surpreendente para a idade. Miguel sentiu-se arrebatado. Cada acorde parecia traduzir a raiva contida, a fragilidade escondida, a inocência prestes a ser perdida. Enquanto a plateia escutava em silêncio, Miguel via mais do que música. Via-se a si mesmo nos gestos dela. A concentração, o jeito de cerrar ligeiramente o maxilar, a maneira como inclinava o corpo para a frente em passagens mais intensas. Era como olhar para um reflexo distante, mas inegável. Quando terminou, a sala encheu-se de aplausos. Camila levantou-se, fez uma vênia tímida e saiu rapidamente do palco. Miguel manteve-se sentado, as mãos a tremerem. Após o recital, dirigiu-se ao corredor lateral, onde os alunos aguardavam. Camila estava a guardar as partituras na pasta, o rosto ainda corado pela emoção. Isabela aproximou-se dela orgulhosa, abraçando-a com ternura. Miguel não conseguiu evitar. Deu alguns passos em direção a ambas. "Tocaste lindamente", disse, a voz baixa, mas firme. Camila ergueu os olhos, surpreendida. Isabela voltou-se de imediato, a expressão transformada em defesa. "O que estás a fazer aqui?" perguntou ela ríspida. "Ouvi-a tocar?" Miguel fitou Camila. "Tens um talento extraordinário?" A adolescente hesitou. Os olhos dela brilharam por um instante com um elogio. Mas logo desviou o olhar para a mãe. "Mãe, ele quem é?" Isabela apertou-lhe o ombro. "Apenas alguém que não devia estar aqui." Miguel deu um passo à frente, ignorando o tom hostil. "Camila merece saber quem eu sou." Isabela quase gritou. "Miguel, basta!" O corredor silenciou. Algumas pessoas olharam de relance, percebendo a tensão. Miguel respirou fundo, tentando controlar-se. "Não vim causar problemas." Só precisava de a ouvir te confirmar. Isabela interrompeu, a voz baixa, mas cortante. "Se não respeitas a mim, ao menos respeita a nossa filha." A palavra ficou suspensa no ar como uma nota dissonante. Camila arregalou os olhos, o coração a bater descompassado. "Nossa filha." Isabela empalideceu, percebendo o deslize. Tentou corrigir. "Eu quis dizer..." Mas já era tarde. Camila fitava Miguel com uma mistura de confusão e choque. "É isso? Ele é meu pai?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel sentiu as pernas tremerem. Tinha esperado anos por aquele momento, mas não assim. Não com a brutalidade de uma revelação forçada. Isabela levou a mão à boca, lágrimas nos olhos. "Camila, eu ia contar-te, mas não assim." A adolescente recuou, a pasta de música a cair-lhe das mãos. "Vocês mentiram-me toda a vida?" Correu pelo corredor, ignorando os chamamentos da mãe. Miguel tentou segui-la, mas Isabela interpôs-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Não te atrevas! Já lhe roubaste demasiado!" Miguel parou, o peito em chamas. Viu a silhueta da filha desaparecer pelas portas do auditório e sentiu o peso de 15 anos a esmagá-lo. Não havia mais volta atrás. O final daquela tarde foi marcado por uma tensão que se espalhou como uma tempestade silenciosa. Camila não quis voltar de táxi com a mãe. Saiu apressada do conservatório, caminhando pelas ruas estreitas até chegar à Sedofeita. O vento frio batia-lhe no rosto, mas não abrandou o passo. Isabela tentou acompanhá-la, chamando o seu nome várias vezes, mas Camila não parava.
As pessoas nas esplanadas olhavam curiosas, algumas até reconhecendo a tradutora habitual de uma agência turística local, agora em plena cena dramática com a filha adolescente. Chegaram finalmente ao prédio antigo. Camila subiu os degraus depressa, entrou em casa e bateu a porta com força. Isabela ficou parada no patamar, o peito arfando. Respirou fundo antes de girar a chave e entrar. A sala era simples, decorada com móveis modestos, mas aconchegantes. Um sofá gasto, uma estante com livros, fotografias emolduradas de viagens antigas. Camila estava de pé diante da mesa, os olhos marejados. "Mentiste-me toda a vida!" disse ela, a voz embargada. "Sempre quis saber quem era meu pai. Perguntei-te tantas vezes." Isabela largou a bolsa no chão, aproximando-se com cuidado. "Fiz o que achei melhor para ti." "Melhor?" Camila riu nervosa. "E cresci a pensar que ele não queria saber de mim, que não existia." "Ele não estava pronto." Isabela desviou o olhar. "Quando descobri que estava grávida, ele estava preso ao mundo dele, aos negócios, às pressões da família. Tive medo de que não fosses prioridade. E então decidiste sozinha que eu não precisava de saber?" A voz de Camila cresceu. "Roubaram-me a verdade." Isabela levou a mão ao rosto, lágrimas descendo. "Camila, eu queria proteger-te. Não queria que sofresses com rejeição." A rapariga recuou, agarrando a pasta de música como se fosse um escudo. "Mas agora eu sofro porque não sei quem sou." O silêncio caiu sobre o apartamento, pesado, cortante. Naquela mesma noite, Miguel não conseguiu ficar em casa. A imagem da filha a fugir pelo corredor, os olhos cheios de choque, perseguia-o. Entrou novamente no Maserati e conduziu pelas ruas quase desertas até Sedofeita. Estacionou a poucos metros do prédio, hesitando em sair. As luzes do apartamento de Isabela estavam acesas. Ele viu sombras moverem-se pelas cortinas. 2 silhuetas, uma alta e uma menor, discutindo. O peito apertou-lhe. Por fim, não resistiu. Subiu os degraus devagar, cada passo mais pesado que o anterior. Bateu à porta do outro lado, silêncio. Depois passos contidos. A porta abriu-se apenas uma fresta. Isabela surgiu, o rosto cansado, os olhos vermelhos. "Não é boa hora, Miguel." "Sei que não." Ele manteve a voz baixa, quase suplicante. "Mas não posso deixá-las assim. Preciso de falar com ela, com a tua filha." Isabela deixou escapar, num tom carregado de ironia e dor. Miguel respirou fundo. "Sim, com a nossa filha." Camila apareceu atrás da mãe, os olhos inchados de tanto chorar. "Não quero falar contigo." As palavras atingiram-no como um golpe, mas manteve-se firme. "Tens todo o direito de estar zangada. Eu só peço uma oportunidade para te ouvir, para te explicar." Camila cruzou os braços, recuando. "Explicar o quê? Que me abandonaste. Eu não sabia que existias." Miguel aproximou-se meio passo, a voz trêmula. "Se tivesse sabido, nada no mundo me teria impedido de estar contigo." Camila hesitou, mas logo desviou o olhar. "Agora é tarde." Isabela segurou a porta, pronta a fechá-la. "Vai embora, Miguel." Ele olhou para ambas, sentindo o peso de anos perdidos. "Não vou desistir. Podem odiar-me hoje, amanhã, o tempo que for preciso. Mas não vou desaparecer outra vez." A porta fechou-se com força, deixando-o no patamar frio. Miguel permaneceu ali alguns segundos, o som da respiração ecoando pelo corredor silencioso. Desceu as escadas devagar, o coração pesado. Entrou no carro, mas não ligou o motor. Ficou parado, olhando para o prédio antigo, como se quisesse gravar cada detalhe na memória. No fundo, sabia que tinha iniciado uma batalha maior do que qualquer negociação empresarial.
Não se tratava de contratos, de investimentos ou de lucros. Tratava-se de reconquistar algo que nunca devia ter perdido: a confiança de uma filha que agora o rejeitava e o amor de uma mulher que ainda o odiava. E Miguel estava disposto a enfrentar tudo. O passado tinha a capacidade cruel de se insinuar nos momentos mais inoportunos. Para Miguel, naquela noite em que ficou parado no carro diante do prédio de Sedofeita, a memória regressou como uma torrente impossível de travar. De repente, já não estava diante do volante de um Maserati moderno, mas sentado numa mesa de madeira gasta na biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, quase 20 anos antes. O cheiro a papel antigo e pó pairava no ar. Pilhas de livros acumulavam-se nas mesas e os estudantes murmuravam em voz baixa. Miguel, então, com pouco mais de 20 anos, procurava obras de economia internacional, tentando compreender as exigências do curso que o pai o convencera a seguir. O olhar, porém, desviou-se quando ouviu uma gargalhada leve. A alguns metros, uma rapariga folheava um volume de poesia espanhola. O cabelo castanho caía-lhe sobre os ombros, e os olhos, aqueles mesmos olhos que o assombrariam no futuro, estavam presos às páginas como se o mundo inteiro pudesse desaparecer. Isabela Duarte. Ele não resistiu a aproximar-se. Fingiu procurar um livro na mesma estante, espreitando por entre os volumes. Isabela levantou os olhos, surpreendida, e Miguel apressou-se a puxar um tomo qualquer. "Desculpa", murmurou ele com um sorriso hesitante. "Não costumo invadir territórios poéticos." Ela riu-se, fechando o livro devagar. "E o que faz um estudante de economia na secção de literatura espanhola? Talvez à procura de algo que não entenda só em números", respondeu, tentando parecer confiante. Foi assim que começaram. A cada encontro, as conversas prolongavam-se. Miguel descobriu que Isabela estudava línguas e literaturas. Sonhava em ser tradutora e viajar pelo mundo. Gostava de música clássica, de caminhar pelas ruas estreitas da Ribeira e de perder-se em cafés escondidos. Ele, por sua vez, confessava-lhe as pressões que carregava. O pai exigente, dono de uma empresa vinícola em expansão, e o destino quase imposto de assumir os negócios familiares. Isabela escutava-o com atenção, mas também o desafiava. "Não podes viver só para os sonhos de outra pessoa, Miguel." Essas palavras ficariam gravadas nele. Os meses seguintes foram um turbilhão de juventude. Encontravam-se ao pôr do sol junto ao cais da Ribeira, com o Rio Douro a refletir as luzes douradas da cidade. Sentavam-se nas escadas de granito, partilhando pastéis de nata comprados na esquina, rindo-se de piadas privadas que ninguém mais entenderia. Certa noite, Miguel levou-a ao jardim do Palácio de Cristal. A cidade estendia-se diante deles, iluminada, enquanto o som distante de um violino ecoava de um músico de rua. Sentados num banco, ele segurou-lhe a mão, nervoso. "Não sei o que vai ser da minha vida", confessou. "Mas sei que quero que estejas nela." Isabela olhou-o com ternura. "Então promete-me uma coisa. Não deixes que nada nem ninguém te afaste daquilo que amas." Miguel jurou. Naquele momento, acreditava verdadeiramente. O amor deles crescia apesar das diferenças. Enquanto Isabela falava de livros, traduções e sonhos de independência, Miguel dividia-se entre o curso e as exigências familiares. O pai dele, Álvaro Azevedo, um homem austero e de voz firme, não escondia o desdém quando o via chegar com Isabela a jantares ocasionais. Uma rapariga sem futuro seguro.
murmurava o pai, quando Isabela não estava presente. Ao nome Azevedo exige alianças, não distrações românticas. Miguel ignorava, mas cada palavra pesava. Isabela percebia a distância crescente, embora tentasse acreditar no amor. Ainda assim, viveram momentos intensos. No verão do 3º ano, viajaram juntos até a praia de Matozinhos, passando tardes inteiras deitados na areia, a falar de tudo e de nada. Isabela escrevia versos num caderno azul. Miguel rabiscava planos de negócios que nunca mostrava a ninguém. Um dia, havemos de fugir, disse ela, encostada ao ombro dele. Tu e eu sem obrigações, só o que quisermos viver, ele acreditou. Ou quis acreditar. O primeiro sinal de ruptura veio no inverno particularmente chuvoso. Miguel começara a trabalhar em estágios ligados à empresa do pai. Passava cada vez menos tempo com Isabela, as mensagens dela ficavam sem resposta. Os encontros adiavam-se. Uma noite, no Café Majestic, em plena rua de Santa Catarina, Isabela encarou-o. Miguel, estás a mudar. Só estou a tentar não falhar com a minha família. Respondeu ele, cansado. E vais falhar conosco. As palavras dela atravessaram-no como uma lâmina. Mas não soube responder. Ficaram em silêncio. Apenas o tilintar das chávenas e o burburinho da sala a preencher o vazio. Na memória de Miguel, esse foi o início da queda. Ainda não sabia, mas cada escolha dali em diante os afastaria mais. E sentado no carro, tantos anos depois, olhando para o prédio modesto onde Isabela vivia agora, Miguel percebia que o passado nunca tinha desaparecido. Apenas esperara o momento certo para o esmagar. O inverno passou, e a primavera trouxe de volta o brilho das ruas do porto. Para Miguel e Isabela, parecia uma nova oportunidade. A cada reencontro, tentavam recuperar o que a distância tinha desgastado. Num sábado à tarde, caminharam pela livraria Lelo, misturando-se entre turistas e estudantes. Isabela deslumbrava-se com as escadarias vermelhas e as estantes repletas de volumes antigos. Miguel, embora já conhecesse o lugar desde criança, via-o agora através dos olhos dela. Um dia, vou traduzir um livro que esteja aqui, disse ela, passando os dedos pelas lombadas. E eu vou comprar a primeira edição, respondeu ele. Rindo-se, Isabela sorriu. Mas o olhar tinha uma centelha de seriedade. Só quero uma vida onde possa escolher por mim. Miguel beijou-lhe a mão em silêncio, sem coragem de prometer que conseguiria libertar-se das correntes familiares. Naquele verão, viajaram para o Douro Vinhateiro, aproveitando uma desculpa de Miguel para visitar as quintas da família. Ficaram hospedados numa pousada rústica em Peso da Régua, rodeada por vinhas intermináveis. À noite, sentaram-se na varanda, com o rio a refletir a lua cheia. Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Miguel, se algum dia fores obrigado a escolher entre mim e eles, o que farias? Ele hesitou, olhando para o reflexo da lua na água. Não quero ter de escolher. Mas talvez tenhas. A voz dela soou frágil. O teu pai não me aceita. Miguel apertou-lhe a mão. Então fugimos. Para Lisboa, Madrid, Paris, onde quiseres. Só nós. Isabela sorriu, emocionada. Prometes? Prometo. Naquela noite, acreditaram que o amor podia vencer tudo. Mas o regresso ao porto trouxe de volta a realidade. Álvaro Azevedo tornou-se mais exigente, pressionando Miguel a assumir funções cada vez mais sérias na empresa. Jantares formais, reuniões de negócios, viagens constantes. Isabela sentia-se cada vez mais afastada. Tentava adaptar-se, mas era evidente que não cabia naquele mundo.
num jantar de família na Casa da Música, organizado após um concerto de beneficência, sentou-se ao lado de Miguel, tentando manter-se discreta. Uma tia dele comentou em voz baixa, mas audível: "Linda rapariga, mas não é deste meio." Isabela corou, mantendo o sorriso forçado. Miguel ouviu, mas não reagiu. Esse silêncio pesaria para sempre. As discussões tornaram-se inevitáveis. "Não podes continuar a deixar que eles nos diminuam", disse Isabela, uma noite, no apartamento pequeno que dividia com colegas de faculdade. "Não é só o filho do Álvaro Azevedo. Não percebes, Isa?" Miguel passou as mãos pelo cabelo. "Não se trata apenas de mim. São anos de trabalho, um império que depende de mim. E nós? O que somos, então?" Miguel olhou-a com angústia, sem resposta. O último verão juntos foi também o mais intenso. Foram à Praia da Luz, no Algarve, fugindo por uma semana às responsabilidades. Viviam como se o tempo tivesse parado. Mergulhos no mar, caminhadas pela areia ao pôr do sol, jantares simples em restaurantes à beira-mar. Numa dessas noites, Isabela sentou-se diante dele numa esplanada, o rosto iluminado por velas. "Quero acreditar que isto é real, que não é apenas uma pausa antes de regressares ao teu mundo." Miguel segurou-lhe o rosto entre as mãos. "Isto é a única coisa real na minha vida." Ela sorriu, mas os olhos denunciavam o medo. O regresso foi cruel. Poucas semanas depois, Miguel recebeu uma convocatória do pai. Uma reunião com investidores estrangeiros que poderia decidir o futuro da empresa. A data coincidia com a apresentação final do curso de Isabela, onde ela defenderia a dissertação diante de professores e colegas. Miguel prometera estar lá, mas no dia, preso numa sala de reuniões no Hotel Infante Sagres, não conseguiu escapar. Quando finalmente chegou ao auditório da faculdade, já tudo tinha terminado. Encontrou Isabela sozinha, a guardar papéis numa pasta. "Desculpa", disse ele sem fôlego. "O meu pai, ela não lhe deu tempo. Sempre o teu pai, sempre os negócios. Isa, eu... Não vieste, não acreditaste em mim." A voz dela partiu-se. "Talvez nunca acreditaste." Miguel tentou tocar-lhe, mas ela recuou. "Eu amo-te", Isabela abanou a cabeça, lágrimas caindo. "Amor não basta quando é sempre o último da lista." Saiu da sala sem olhar para trás. Esse foi o início do fim. Nas semanas seguintes, Isabela afastou-se. Não atendia chamadas, respondia de forma breve às mensagens. Miguel tentou insistir, mas o peso da família, os negócios, a própria falta de coragem, fizeram-no recuar. Até que, numa noite chuvosa, recebeu apenas uma carta curta deixada na sua porta. "Preciso partir. Não procures por mim. Segue o teu caminho, Isabela." Miguel leu e releu aquelas linhas dezenas de vezes. Nenhuma explicação, nenhuma promessa. Apenas silêncio. Agora, sentado no presente, Miguel recordava cada detalhe com dor. Percebia que, naquele momento, perdera não apenas o amor da sua vida, mas também a chance de conhecer a filha desde o início. E sabia que a ferida do passado ainda sangrava, porque nunca tinha sido realmente fechada. Depois da carta que deixara na porta de Miguel, Isabela acreditava que seria mais fácil desaparecer. Mudara-se discretamente para um quarto alugado no centro do porto. Cortara laços com colegas próximos e evitava qualquer lugar onde pudesse encontrar alguém da família Azevedo. Mas o destino tinha preparado algo maior. Foi numa manhã cinzenta de outubro que os primeiros sinais surgiram. Enjoos persistentes, tonturas inexplicáveis. Inicialmente, Isabela pensou tratar-se de estresse ou de uma gripe mal curada. Mas quando os dias se acumularam, a dúvida tornou-se impossível de ignorar.
entrou numa farmácia da rua de Sedofeita e comprou um teste de gravidez. O caminho até casa pareceu interminável. Sentou-se no pequeno quarto alugado, as mãos a tremerem enquanto esperava o resultado. 2 linhas vermelhas, claras, definitivas. Isabela deixou-se cair na cama, o coração aos pulos. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza pura, mas de medo. Medo do futuro, medo das consequências, medo da solidão. Naquela noite, caminhou sozinha até a igreja dos clérigos. Sentou-se num banco, olhando para o altar iluminado por velas. Sussurrou em silêncio, como se Deus fosse o único confidente. Não sei se consigo, mas também não consigo desistir. A decisão foi tomada ali, entre lágrimas e orações. Criaria o filho sozinha? Não procuraria Miguel? Não pediria nada à família dele? As semanas seguintes foram duras. O corpo mudava, os enjoos tornavam-se mais fortes, e o trabalho de estudante a tempo parcial já não era suficiente. Para sobreviver, Isabela aceitou empregos temporários. Tradutora de guias turísticos, atendente em cafés, revisora de textos. A cada noite, escrevia no mesmo caderno azul onde antes registrava versos de poesia. Agora eram anotações para o bebê. Hoje senti-te pela primeira vez. Um movimento leve, quase como uma borboleta. És real. És tudo o que tenho. Mas também havia páginas cheias de dúvidas. Será que errei ao não contar ao teu pai? Será que um dia me vais culpar por isso? Isabela sabia que Miguel tinha o direito de saber. Mas imaginava o rosto austero de Álvaro Azevedo, o julgamento da família, o risco de ver o filho transformado em moeda de troca num império que nunca fora dela. Não permitiria isso. Os meses avançaram. O inverno deu lugar à primavera. E com ela vieram novas dificuldades. O dinheiro era escasso e Isabela mudou-se para um apartamento ainda mais modesto em Sedofeita, com paredes úmidas e janelas que rangiam ao vento. Ainda assim, encontrou pequenas alegrias. Caminhava pelo jardim da cordoaria, observando crianças a brincar, imaginando o futuro. Parava na padaria Ribeiro, comprava um pão simples e sorria ao pensar que um dia partiria um igual para o filho. Às vezes, cruzava-se com estudantes que conheciam Miguel, ouvindo de passagem o nome dele associado a sucessos, estágios internacionais, prêmios, viagens. Cada menção era como uma facada silenciosa. Mas Isabela mantinha-se firme. O silêncio era a sua escolha, a sua proteção. Na noite em que entrou em trabalho de parto, a chuva caía forte sobre a cidade. Isabela apanhou um táxi até ao Hospital de Santo Antônio, segurando a mala pequena que preparara às pressas. As contrações chegavam rápidas, cortando-lhe a respiração. Horas depois, a vida transformou-se. A primeira vez que segurou a filha nos braços, o mundo pareceu parar. A bebê chorava com força, os olhos cerrados, as mãos minúsculas a agitarem-se. Quando finalmente abriram, Isabela prendeu a respiração. Verde! O mesmo verde intenso que tantas vezes a fizera perder-se no olhar de Miguel. Isabela chorou de novo, mas desta vez com uma mistura de dor e alegria. Beijou a testa da filha e sussurrou: Camila! O teu nome será Camila. Forte, como precisas de ser. Os primeiros anos foram uma batalha constante. Isabela dividia-se entre trabalhos mal pagos e noites em claro. Camila crescia saudável, mas exigia toda a energia. Havia dias em que Isabela mal tinha dinheiro para pagar renda e leite. Ainda assim, nunca deixou faltar amor. Levava a filha ao mercado do Bolhão.
mostrava-lhe cores e cheiros, ensinava-a a nomear frutas e flores. Aos domingos, sentavam-se na Praça dos Leões, partilhando gelados baratos, rindo-se juntas. Camila tinha uma curiosidade insaciável. Fazia perguntas sobre tudo. Um dia, aos 5 anos, perguntou inocentemente: Mamã, e o meu pai? Isabela congelou, sorriu de forma forçada e respondeu: O teu pai está longe, mas tens a mim, e isso basta. Camila acreditou, pelo menos por um tempo. Quando a menina completou 7 anos, Isabela inscreveu-a no conservatório. O talento musical apareceu cedo, dedos ágeis sobre o piano, sensibilidade rara. A cada recital, Isabela sentia que os sacrifícios tinham valido a pena. Mas o silêncio sobre Miguel tornava-se mais pesado a cada aniversário. Cada vez que Camila fazia perguntas, cada vez que Isabela via nos olhos verdes da filha a herança inegável, a culpa apertava mais. Ainda assim, manteve a decisão. Miguel nunca saberia. Camila nunca teria de lidar com a rejeição. Era o que acreditava. Agora, tantos anos depois, ver Miguel no aeroporto foi como um terremoto a destruir o muro de silêncio que construíra com tanto esforço. Isabela sabia que já não podia controlar tudo. A verdade começava a emergir, e a filha exigiria respostas. No fundo, porém, havia algo que a aterrorizava ainda mais do que a revelação. E se, ao saber a verdade, Miguel quisesse reivindicar Camila? Enquanto Isabela enfrentava noites em claro e trabalhos mal pagos, Miguel vivia uma realidade completamente diferente. Depois da saída dela, mergulhou de cabeça no império da família. Nos primeiros anos, a rotina dele foi um turbilhão de compromissos. Reuniões em Lisboa, jantares com investidores estrangeiros, viagens a feiras de vinho em Bordeaux e Verona. O seu nome começou a ser associado a sucesso, inovação, visão de futuro. Aos 30 anos, já ocupava cargos que muitos homens só alcançariam perto da reforma. A cada vitória, a imprensa publicava fotografias dele em revistas de negócios, descrito como o herdeiro brilhante da Casa Azevedo. Miguel sorria para as câmaras, mas no íntimo carregava um vazio que nunca confessava. Às vezes, quando regressava ao porto e caminhava sozinho pela Avenida dos Aliados, lembrava-se das tardes com Isabela, da promessa de fugir, da carta curta que ainda guardava dobrada numa gaveta secreta. Bebia um copo a mais em jantares luxuosos. Convencia-se de que a vida era assim mesmo. Mas o vazio crescia, apesar de todo o luxo. Do outro lado, Isabela escrevia uma história de resistência. Camila crescia curiosa, esperta, com a mesma energia que um dia a mãe tivera. Aos 8 anos, já se sentava ao piano horas a fio, disciplinada, insistindo em repetir passagens difíceis até acertar. Isabela trabalhava de dia numa agência de turismo na Rua das Flores, traduzindo guias em várias línguas, e de noite dava explicações particulares para pagar o conservatório. A casa era modesta, mas cheia de vida. Livros empilhavam-se nas prateleiras, partituras espalhavam-se pela mesa. Aos domingos, iam à feira da Vendôme, onde Camila comprava partituras usadas ou pequenos objetos antigos. Ainda assim, havia momentos de silêncio carregado. Camila, já com 9 anos, voltava a perguntar: Mãe, por que nunca falo com o meu pai? Isabela engolia em seco, sorria como podia e respondia: Ele está longe, filha, mas tu tens tudo o que precisas aqui. Dessa vez, porém, Camila franziu o sobrolho. Mas se está longe, podia mandar uma carta. Isabela não soube responder.
Abraçou a filha, escondendo o rosto para que ela não visse as lágrimas. Enquanto isso, Miguel avançava no mundo como se cada conquista fosse uma forma de anestesiar a perda. Comprou uma cobertura no edifício Brasília, no coração do porto, com vista ampla sobre a cidade. O apartamento tornou-se palco de festas e recepções, mas nas madrugadas silenciosas, quando todos partiam, Miguel ficava sozinho diante das janelas, com um copo de vinho na mão e um vazio inescapável. As mulheres que passaram pela vida dele nunca ficaram. Algumas encantavam-se com o luxo, outras com o prestígio, mas nenhuma trazia a sensação que tivera ao lado de Isabela, de ser apenas Miguel, não o herdeiro, não o empresário, apenas um homem. Às vezes, ao ouvir um violino em recitais privados, a memória voltava. Isabela sentada na ribeira, a rir de qualquer coisa banal. Sacudia a lembrança como quem sacode pó de um casaco, mas ela voltava sempre. Os caminhos deles permaneceram paralelos, mas nunca se cruzaram por mais de uma década. A cidade parecia grande o suficiente para os manter afastados, ou talvez fosse o destino a protegê-los até o momento certo. Camila crescia, Miguel ascendia, e então, inevitavelmente, os fios começaram a entrelaçar-se de novo. Foi numa manhã no aeroporto Sá Carneiro que o acaso, ou talvez o destino, decidiu pôr fim ao silêncio. Miguel regressava de uma viagem a Londres, exausto, mas satisfeito com mais um contrato fechado. A sua vida parecia sob controlo, cada peça no lugar. Até que no átrio viu Isabela, e ao lado dela, uma adolescente de olhos verdes tão familiares que o mundo inteiro pareceu ruir. Naquele instante, todo o passado voltou como um murro no estômago. A carta fria, a ausência inexplicável, as noites solitárias, a escolha de Isabela, a vida que ela construíra sozinha e o vazio que ele nunca conseguira preencher. O que Miguel ainda não sabia era que o reencontro não seria apenas um choque emocional. Seria a abertura de uma ferida guardada durante 15 anos. Uma ferida que traria à tona segredos, culpas e escolhas impossíveis. O passado não estava morto, apenas esperava o momento certo para regressar. E esse momento tinha chegado. A noite seguinte ao reencontro foi longa para Miguel. Deitado no quarto da sua casa em Gaia, o teto parecia aproximar-se sufocante. Virava-se de um lado para o outro, revivendo cada detalhe. O rosto de Isabela endurecido, a surpresa nos olhos verdes da rapariga, a palavra que escapara. Nossa filha. Ao amanhecer, tomou a decisão de que já não podia recuar. Anos de silêncio tinham sido demasiado. Agora precisava assumir. Na manhã seguinte, vestiu um fato escuro, mas deixou de lado a gravata. Queria parecer menos imponente, menos empresário e mais humano. Conduziu o Maserati pelas ruas do Porto até estacionar novamente em Sedofeita. Subiu as escadas devagar, cada passo acompanhado por um martelar de incerteza no peito. Bateu à porta, foi Camila quem abriu. Estava de uniforme escolar, mochila às costas. Os olhos verdes arregalaram-se ao vê-lo. "O que está a fazer aqui?" perguntou, a voz firme apesar da juventude. Miguel respirou fundo. "Vim falar contigo." Ela cruzou os braços, bloqueando a entrada. "Não temos nada para falar?" Isabela apareceu logo atrás, já pronta para sair para o trabalho. O olhar dela era gélido. "Miguel, já chega." Ele manteve-se firme. "Preciso de ser ouvido." Camila olhou da mãe para ele, confusa, magoada. "Se é verdade, se é mesmo meu pai, por que só agora?" A pergunta atravessou Miguel como uma lâmina. Engoliu em seco.
Porque não soube. Nunca me disseram. Isabela soltou uma gargalhada amarga. Conveniente, não é? Não estou a fugir, Isa. Miguel fixou-a com intensidade. Se tivesse sabido, nada me teria afastado. Camila desviou o olhar, tentando esconder as lágrimas. Demasiado tarde. Virou-se e desceu as escadas rapidamente, saindo para a rua. Isabela tentou segui-la, mas Miguel interveio. Deixa-me falar com ela. Se a magoares outra vez, juro que não te perdoo. A voz dela estava carregada de raiva contida. Miguel acenou com a cabeça e correu atrás da filha. Encontrou-a no quiosque da esquina, a mexer no telemóvel com dedos trêmulos. Aproximou-se devagar, como se cada passo pudesse assustá-la ainda mais. Camila! Ela não levantou a cabeça. Vá embora. Só preciso de 5 minutos. Depois podes nunca mais olhar para mim, se for isso que queres. Camila suspirou, relutante. Finalmente ergueu os olhos, e Miguel quase perdeu o fôlego ao ver neles uma mistura de dor e curiosidade. 5 minutos. Sentaram-se num banco do jardim da cordoaria, onde estudantes passavam com mochilas e turistas tiravam fotografias às esculturas. O contraste da normalidade ao redor parecia cruel diante da conversa que prestes a começar. Miguel passou a mão pelo rosto, procurando palavras. Quando conheci a tua mãe, éramos jovens. Amávamos-nos muito, mas havia pressões, erros, e ela foi embora sem me dizer nada. Camila franziu o sobrolho. Estás a culpá-la? Não. Ele abanou a cabeça rápido. Só estou a dizer que nunca soube que tu existias. Se tivesse sabido, teria feito tudo para estar contigo. A adolescente mordeu o lábio, claramente dividida. E agora? Achas que podes simplesmente aparecer e ser meu pai? Miguel sentiu o peito apertar. Não espero que me aceites de imediato. Só quero a oportunidade de estar perto, de conhecer-te, de recuperar pelo menos uma parte do tempo perdido. Camila ficou em silêncio. Brincava nervosamente com o fecho da mochila. Eu não sei, murmurou. Não sei se consigo confiar. Miguel inclinou-se ligeiramente para a frente, tentando segurar o olhar dela. Dê-me uma oportunidade de mostrar quem sou, não apenas o milionário que vês nos jornais. Antes que pudesse dizer mais, Isabela aproximou-se, pegou no braço da filha e puxou-a para si. Chega! Ela não tem de ouvir promessas que não podes cumprir. Camila não resistiu, mas olhou uma última vez para Miguel, antes de se afastar. O olhar dela não era de ódio puro, mas de confusão. E essa pequena diferença deu-lhe esperança. De volta ao carro, Miguel respirou fundo. Sabia que a batalha estava apenas a começar. Não bastava dizer que era pai. Precisava provar, dia após dia, que merecia esse lugar. O problema era que, pela primeira vez na vida, não havia contrato nem cifra que pudesse comprar a confiança perdida. Só verdade. E verdade doía. Nos dias seguintes, Miguel não conseguiu concentrar-se em nada. As reuniões na sede da empresa em Gaia pareciam longas e vazias. Os relatórios financeiros confundiam-se com os pensamentos sobre Camila. O rosto dela no banco da cordoaria, dividido entre curiosidade e mágoa, perseguia-o a cada instante. Numa manhã chuvosa, decidiu procurar o conservatório. Sabia, através de informações que recolhera discretamente, que Camila tinha ensaios às quartas e sextas-feiras. Não queria invadir a vida dela, mas precisava de encontrar um ponto de ligação. Chegou cedo. O edifício antigo estava quase vazio, exceto pelo som distante de instrumentos. Miguel entrou devagar, caminhando pelos corredores estreitos. Encontrou uma porta entreaberta,
de onde saíam notas suaves de piano. Aproximou-se. Lá dentro, Camila estava sentada ao piano de cauda, sozinha, repetindo uma passagem complicada. Os dedos hesitavam, falhavam, e ela batia levemente no teclado em frustração. Miguel ficou parado à porta, observando. Não queria interromper, mas a cena era tão familiar que o coração se apertou. Lembrou-se de Isabela a rabiscar versos, determinada, teimosa. Camila herdara a mesma chama. De repente, a jovem percebeu a presença dele pelo reflexo no tampo brilhante do piano. Virou-se surpresa. — O que está a fazer aqui? Perguntou, a voz defensiva. Miguel levantou as mãos num gesto de rendição. — Não vim incomodar. Só queria ouvir-te tocar. Não tens o direito. Camila levantou-se, cruzando os braços. — Não podes aparecer na minha vida e fingir que sempre estiveste aqui. As palavras atingiram-no como um golpe, mas respirou fundo, mantendo a calma. — Tens razão. Não estive. Mas quero estar agora. Camila desviou o olhar, mordendo o lábio. Havia raiva, mas também uma centelha de vulnerabilidade. — Não sei se consigo acreditar. Miguel deu um passo hesitante. — Quando tocavas, vi algo. Vi força, paixão, mas também dor. Eu reconheço isso porque também a carrego. Talvez não possas confiar em mim ainda, mas deixa-me pelo menos estar perto. Ouvir-te, apoiar-te. Camila ficou em silêncio, os olhos marejados. Finalmente murmurou. — E se eu não quiser? Miguel engoliu em seco. — Então respeitarei, mas estarei aqui, sempre que precisares. Nesse momento, o professor entrou na sala, interrompendo a conversa. Camila apanhou a pasta de música e saiu apressada, quase a correr. Miguel não tentou segui-la. Ficou sozinho, sentado discretamente no fundo da sala, ouvindo outros alunos a ensaiar. À saída, a chuva caía forte sobre a cidade. Miguel abrigou-se sob o alpendre do conservatório, observando estudantes passarem de guarda-chuva aberto. Sentia-se pequeno, frágil, como raramente acontecia. O telefone vibrou. Era o assistente, lembrando-o de uma reunião com empresários franceses. Miguel desligou sem responder. Pela primeira vez, o império parecia-lhe irrelevante. O que importava era aquela adolescente que, com poucas palavras, conseguira expor todas as falhas da sua vida. No dia seguinte, Isabela apareceu à porta do seu escritório. Não havia aviso, apenas a figura dela, séria no átrio envidraçado da empresa. Miguel pediu que a deixassem entrar. — Foste ao conservatório? Disse ela sem preâmbulos. Miguel manteve-se calmo. — Fui. Precisava de a ver, de a ouvir. Estás a invadir a vida dela. Estou a tentar fazer parte dela. A voz dele saiu firme. — Não vou desistir, Isabela. Ela suspirou cansada. Camila está confusa, magoada. Não precisa de mais perturbação. Ela precisa de saber que tem um pai. Miguel inclinou-se para a frente. — Tu decidiste sozinha esconder-me a verdade. Agora deixa-me ao menos tentar reparar. Isabela baixou os olhos, em silêncio por alguns segundos. Depois murmurou. — Ela não é uma negociação, Miguel. Não podes tratar isto como um contrato. — Sei disso. Ele respirou fundo. — Mas vou provar que não vim só para assinar papéis. Isabela ergueu o olhar, avaliando-o. — Veremos. Saiu sem dizer mais nada, deixando-o sozinho no escritório. Miguel encostou-se na cadeira, exausto. Pela primeira vez em anos, sentia que não tinha controle sobre nada. Mas dentro desse caos havia uma certeza. Não podia recuar. A notícia chegou por acaso, através de um jornal local que Miguel folheava num café da Baixa do Porto. Na última página cultural, lia-se: Recital de Jovens Talentos no Coliseu do Porto. Conservatório de Música apresenta os seus melhores alunos.
Entre os nomes, lá estava Camila Duarte, piano. Miguel sentiu o coração acelerar. Seria a oportunidade de a ver, não escondido num ensaio, mas no palco, diante da cidade. E talvez, só talvez, uma forma de mostrar que estava presente. Na noite do recital, o Coliseu estava cheio. Famílias orgulhosas, professores atentos, jornalistas locais. Miguel sentou-se discretamente nas filas do meio, o rosto parcialmente escondido pelo programa. O ambiente respirava expectativa. Quando anunciaram o nome de Camila, o coração dele quase saltou do peito. A jovem entrou no palco com passos tensos, a blusa branca engomada, o cabelo apanhado. Sentou-se ao piano, ajeitou as partituras, respirou fundo. As primeiras notas soaram, mas falharam. O dedo escorregou. A sequência que ensaiara dezenas de vezes saiu trôpega. O público murmurou baixinho. Camila tentou recomeçar, mas a insegurança dominou-a. Os olhos marejaram e as mãos tremiam. Isabela, sentada nas primeiras filas, levantou-se instintivamente, mas conteve-se. Miguel sentiu o impulso de correr até o palco. Lembrou-se das palavras de Isabela. Ela não é uma negociação. E mesmo assim, não conseguiu ficar parado. Levantou-se e caminhou pelo corredor central. O público murmurava confuso. Subiu ao palco devagar, como quem desafia regras invisíveis. Camila olhou assustada. — O que está a fazer? E sussurrou. Miguel ajoelhou-se ao lado dela, falando baixo, só para ela ouvir. — Fecha os olhos. Não olhes para ninguém. Só toca como se estivesse sozinha. Eu estou aqui. A jovem hesitou, respirou fundo e fechou os olhos. Miguel pousou uma mão suave no ombro dela. — Vai, filha. Desta vez as notas fluíram. Primeiro tímidas, depois mais firmes, até preencherem todo o Coliseu. Chopin, novamente, mas agora com emoção crua, como se cada tecla fosse uma lágrima transformada em música. O público silenciou, hipnotizado. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Camila levantou-se, fez uma vénia tímida, os olhos ainda brilhando de emoção. Virou-se para Miguel e, pela primeira vez, não havia raiva. Apenas confusão e uma centelha de reconhecimento. Ele sorriu-lhe, recuou e deixou o palco discretamente, voltando para o seu lugar. Após o recital, no átrio do Coliseu, as famílias felicitavam os alunos. Isabela aproximou-se dele, o olhar carregado de contradições. — Não tinhas o direito de subir ao palco. — Talvez não, admitiu Miguel. Mas ela precisava de mim naquele instante. Isabela respirou fundo, como quem luta entre raiva e gratidão. — Se a magoares, Miguel, juro que não te perdoo. — Não vou magoá-la. Ele fitou-a com seriedade. — Já o fiz sem querer durante 15 anos. Não repetirei o erro. Nesse momento, Camila surgiu, ainda com a pasta de música nas mãos. Aproximou-se devagar, olhando para a mãe e depois para ele. — Obrigada, murmurou quase inaudível. O coração de Miguel encheu-se. Não era perdão, não era aceitação, mas era uma brecha, e isso bastava para continuar. Depois do recital no Coliseu, Miguel regressou a casa com uma sensação inédita. Pela primeira vez em muitos anos, não se lembrava de contratos, nem de reuniões, nem de cifras. Apenas daquela palavra murmurada no final da noite. Obrigada. Não era perdão, nem aceitação plena. Mas para ele, foi como uma porta entreaberta. Nos dias seguintes, a rotina dele começou a mudar. Cancelou viagens que já estavam marcadas para Paris e Londres, alegando questões pessoais. O conselho de administração estranhou,
Mas Miguel manteve-se firme. Pela primeira vez, os negócios não eram prioridade. Na manhã de segunda-feira, em vez de se dirigir ao escritório, foi até Sedofeita. Estacionou discretamente e ficou à espera de Camila sair para a escola. Quando a viu, apressou-se a caminhar até ela. "Posso acompanhar-te?" perguntou, cauteloso. Camila hesitou. "A minha mãe não quer, eu sei, mas não estou a pedir muito. Só andar contigo até a esquina." A adolescente suspirou, mas não recusou. Caminharam lado a lado pelas ruas ainda úmidas da chuva da noite. O silêncio foi pesado no início, mas Miguel decidiu quebrá-lo. "Quando tinhas a tua idade, eu também não confiava em ninguém. Achava que o mundo inteiro queria controlar a minha vida." Camila lançou-lhe um olhar rápido, curiosa apesar de si mesma. "E deixaste?" Miguel riu de leve. "Demasiadas vezes, sim. É por isso que estou aqui agora, a tentar não repetir os mesmos erros." Ela não respondeu, mas não se afastou. Ao chegarem à esquina, Camila parou. "Pode ficar por aqui." Miguel acenou, respeitando. "Boa aula, filha." Camila corou levemente ao ouvir a palavra, mas não protestou. Continuou o caminho, deixando Miguel com um sorriso discreto. À tarde, Miguel decidiu fazer algo impensável para si próprio. Deixou o carro de luxo em casa e apanhou o metro até a estação da Trindade. Caminhou pelas ruas movimentadas até a padaria Ribeiro, onde sabia que Isabela costumava comprar pão depois do trabalho. Sentou-se numa mesa discreta, pediu um café e esperou. Quando ela entrou, não pareceu surpreendida ao vê-lo. Apenas ergueu uma sobrancelha, cansada. "O que fazes aqui, Miguel?" "Estou a tentar aprender a viver no mundo real." Isabela suspirou, pousando a carteira. Pediu uma broa de milho, pagou em moedas. Miguel observava cada gesto dela. Simples, natural, tão distante dos jantares de gala que ele frequentava. "Não precisas de provar nada a mim", disse ela, finalmente. "Se queres mudar, faz isso por ela." "É exatamente isso que estou a tentar." Miguel recostou-se. "Não quero que a Camila veja em mim só o milionário que aparece nos jornais. Quero que me veja como pai." Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois murmurou: "Então começa por ouvir mais e falar menos." Miguel sorriu de leve. Era a primeira vez em muitos anos que ela lhe dava algo parecido com um conselho. Ou talvez uma oportunidade. Na semana seguinte, Camila tinha outro ensaio no conservatório. Desta vez, quando terminou, encontrou Miguel à saída. Ele não trouxe presentes caros nem promessas grandiosas. Apenas um saco simples com um lanche comprado na padaria. "Achei que podias estar com fome", disse ele, estendendo o saco. Camila pegou, desconfiada. Dentro havia uma sandes de queijo e uma garrafa de água. Simples, mas atencioso. "Obrigada", murmurou quase sem olhar para ele. Comeram juntos num banco da Praça dos Leões, em silêncio. Para Miguel, aquele momento valia mais do que qualquer contrato assinado. Pouco a pouco, os encontros tornaram-se rotina. Miguel aparecia às vezes de manhã, caminhava com ela até a escola, ou esperava no fim das aulas para levá-la a tomar um gelado na Rua das Flores. Não falava muito, deixava que ela conduzisse a conversa quando queria. E Camila, aos poucos, começou a abrir-se. Falava dos estudos, das dificuldades em certas peças de piano, das amigas que não entendiam a sua obsessão pela música. Miguel escutava atento, como se cada palavra fosse uma lição que precisava decorar. Uma tarde, enquanto caminhavam pela livraria Lelo, Camila parou diante de uma estante e disse: "A mãe contou-me que vocês se conheceram numa biblioteca." Miguel sorriu surpreso. "Foi sim.
na Faculdade de Letras. Ela lia poesia espanhola. Parece coisa de filme, comentou a jovem sem ironia. Para mim, foi. Miguel suspirou. E tu és a prova de que não foi apenas um sonho? Camila desviou o olhar corando, mas Miguel percebeu. Estava a ganhar terreno. A cada semana que passava, Miguel mergulhava mais na rotina de Camila. E menos no império que lhe sustentara durante tantos anos. O conselho de administração começou a notar. O assistente pessoal relatava adiamentos sucessivos, reuniões canceladas, respostas lacônicas a e-mails urgentes. Senhor Azevedo, disse-lhe um dos diretores, num encontro tenso na sala de reuniões envidraçada da sede em Gaia. Der Herr Edilfeuille, não podemos perder o negócio com os investidores franceses. A sua ausência está a gerar insegurança. Miguel manteve-se calmo, mas a voz saiu firme. O negócio não vai ruir porque adiei uma semana. Mas a sua imagem está em risco. Insistiu outro. O senhor sempre foi o rosto da Casa Azevedo. Onde está agora? Miguel respirou fundo. Não podia contar a verdade. Limitou-se a responder. Estou a cuidar de prioridades pessoais. Os diretores trocaram olhares inquietos. O império, construído com décadas de disciplina e prestígio, parecia pela primeira vez vulnerável. Naquela tarde, em vez de permanecer no escritório para rever contratos, Miguel foi buscar Camila ao conservatório. Ela saiu sorridente, ainda com a pasta de música debaixo do braço. Achei que hoje ias estar ocupado, disse ela com um tom meio provocador. Estive, mas nada é mais importante do que isto. Camila baixou o olhar, escondendo o sorriso. Caminharam juntos até a Praça da Batalha, onde se sentaram a comer castanhas assadas. O cheiro quente misturava-se com o frio da tarde, criando uma sensação quase familiar. Miguel observava a filha com atenção. Cada gargalhada, cada expressão de surpresa diante das histórias que ele partilhava da juventude, parecia devolver-lhe algo que pensava ter perdido para sempre. Sabe, disse Camila, limpando as mãos num guardanapo. Nunca pensei que fosse. Normal. Normal? Miguel riu. Quero dizer, pensei que os milionários só comessem em restaurantes caros. Miguel riu mais forte. Os milionários também gostam de castanhas assadas. Camila sorriu, mas o olhar dela tinha ternura. Miguel percebeu que estava a ganhar algo mais do que confiança. Estava a conquistar espaço no coração dela. Na semana seguinte, aconteceu o inevitável. Miguel tinha uma reunião marcada com um grupo de investidores espanhóis no Hotel Infante Sagres. O contrato podia render milhões em exportações para a América Latina. Mas nesse mesmo dia, Camila tinha um recital importante. Uma audição interna que poderia garantir-lhe uma bolsa de estudos. O assistente implorou que ele fosse à reunião. É a oportunidade do ano, Sr. Azevedo. Miguel hesitou apenas por um instante. Depois respondeu, avance sem mim. O homem ficou boquiaberto. Está a desistir. Estou a escolher. E desligou. No auditório do conservatório, Miguel sentou-se discretamente no fundo. Camila entrou no palco, mais confiante desta vez. Tocou com firmeza, emoção e uma técnica impecável. Quando terminou, foi aplaudida de pé. Miguel sentiu os olhos marejarem. Naquele instante, soube que escolhera certo. Após a audição, Camila correu até ele. Estiveste aqui? Miguel sorriu. Onde mais estaria? Ela abraçou-o de forma inesperada. Foi rápido, tímido, mas real. O primeiro abraço entre pai e filha. Mas a escolha de Miguel não passou despercebida. Na manhã seguinte, os jornais noticiavam.
Casa Azevedo falha reunião crucial com investidores espanhóis. Futuro em risco? O Conselho de Administração convocou-o de imediato. Isto é inadmissível, disse o diretor financeiro. A empresa depende da sua liderança. Miguel fitou-os em silêncio antes de responder calmamente. A empresa depende de valores, e eu não posso liderar se não sou capaz de ser pai. Os homens trocaram olhares incrédulos. Pela primeira vez, Miguel percebeu que talvez estivesse disposto a perder tudo. Porque, no fundo, já tinha perdido demasiado. O impacto da ausência de Miguel na reunião não demorou a ecoar. Em menos de uma semana, vários jornais começaram a publicar artigos sugestivos. Milionário misterioso. Onde estava Miguel Azevedo na reunião crucial? Problemas pessoais afetam liderança da Casa Azevedo? Quem é a jovem que acompanha o herdeiro em recitais de piano no Porto? Fotografias surgiram, algumas tiradas discretamente à saída do conservatório, outras de Miguel sentado ao lado de Camila na Praça dos Leões, ou caminhando pela Rua das Flores. O zoom desfocado, os títulos sensacionalistas, tudo servia para alimentar rumores. Na manhã em que a primeira página do Jornal de Notícias trouxe a fotografia de Miguel e Camila a comer gelado, Isabela apareceu furiosa à porta do apartamento dele em Gaia. — Estás louco? — disse assim que ele abriu a porta. — Já basta teres aparecido depois de 15 anos. Agora pões a nossa filha na primeira página dos jornais? Miguel ficou mudo por um instante. Pegou no jornal, observou a fotografia e sentiu o estômago afundar. — Eu não pedi isto! Murmurou. — Mas provocaste. Isabela apontou-lhe o dedo. Os jornalistas seguem-te como abutres. E agora a Camila está exposta, alvo de comentários, de perguntas na escola. Miguel fechou os olhos, respirando fundo. Não queria que acontecesse, mas aconteceu. A voz dela quebrou. Eu protegia toda a vida para que nunca tivesse de lidar com este mundo. E em poucas semanas já a atiraste para o centro dele. Miguel tentou aproximar-se. Isabela, eu... Não. Ela recuou, lágrimas nos olhos. Se voltares a magoá-la, se lhe roubares a paz, juro que não te deixo aproximar mais. Saiu sem esperar resposta. Batendo a porta com força, Miguel ficou sozinho, o jornal amassado nas mãos, o coração esmagado pelo peso da verdade. Na escola, Camila percebeu o impacto ainda mais rápido. No corredor, colegas murmuravam, alguns riam, outros olhavam com curiosidade. — É verdade? — perguntou uma amiga, mostrando-lhe o jornal. — Aquele homem é mesmo teu pai? Camila sentiu o rosto arder. Agarrou a mochila e saiu correndo, ignorando os chamados. Naquela tarde, não foi ao conservatório. Em vez disso, trancou-se no quarto e chorou. Miguel tentou ligar várias vezes, mas ela não atendeu. Mandou mensagens. — Desculpa, nunca quis que fosse assim. Nenhuma resposta. Dias depois, finalmente conseguiu encontrá-la. Camila estava sentada sozinha no jardim do Palácio de Cristal, o olhar perdido no horizonte. Miguel aproximou-se devagar, sentando-se a alguns metros. — Não quero falar contigo, disse ela sem o olhar. — Eu sei, mas deixa-me ouvir-te pelo menos. O silêncio prolongou-se, interrompido apenas pelo canto distante de pássaros. Finalmente Camila murmurou. — Toda a gente olha para mim agora, como se eu fosse um escândalo. Miguel sentiu o peito apertar. — Lamento. Eu devia ter previsto. A mãe avisou-me. Disse que isto ia acontecer se soubessem de ti. Camila virou-se, os olhos marejados. Ela tinha razão. Miguel aproximou-se, a voz quase suplicante. — A tua mãe tentou proteger-te, mas acredita, eu nunca deixaria ninguém magoar-te. Mas já deixaste. A frase dela caiu como um soco.
Miguel não respondeu. Não havia argumento contra aquela verdade. Nessa noite, deitado na cama enorme e vazia da sua casa, Miguel percebeu que precisava mudar ainda mais. Não bastava abdicar de reuniões. Não bastava aparecer com pequenos gestos. Se queria conquistar Camila, teria de enfrentar o mundo inteiro. Imprensa, investidores, até a própria família Azevedo. E pela primeira vez, Miguel compreendeu que talvez fosse perder o império que construíra. Mas se no fim ganhasse a confiança da filha, então valeria a pena. Os dias seguintes foram de tormenta. A casa Azevedo estava em todos os noticiários. Relatórios financeiros em queda, investidores inquietos, diretores a murmurar sobre sucessão. Mas nada disso pesava tanto em Miguel quanto o silêncio da filha. Ele sabia. Se não agisse, perderia novamente. Na manhã de segunda-feira, o conselho convocou-o para uma reunião de emergência. O salão principal, com vista para o Douro, estava carregado de tensão. Miguel, começou o presidente do conselho, um primo distante. A empresa está à deriva. Precisamos de uma declaração oficial. Declaração sobre quê? Perguntou Miguel, apesar de já saber a resposta. Sobre a jovem que aparece contigo nos jornais. Precisamos que negues, que digas que é apenas uma afilhada ou aluna do conservatório. A imprensa adora especulações, mas um desmentido firme pode encerrar o assunto. Miguel sentiu o sangue ferver. Estão a pedir que eu negue a minha filha? O silêncio caiu como chumbo. Os diretores trocaram olhares desconfortáveis. Não é negar, é proteger a empresa. Insistiu outro. E a tua vida pessoal não pode pôr em risco milhares de empregos. Miguel levantou-se, encarando-os com firmeza. A empresa não é mais importante do que a verdade, e muito menos mais importante do que a minha filha. Virou-se e saiu, deixando o conselho em choque. Nessa mesma tarde, convocou uma conferência de imprensa. O salão nobre do Palácio da Bolsa foi preparado às pressas. Jornalistas de todo o país acorreram, câmaras alinhadas, microfones prontos. Miguel entrou com postura calma, mas os olhos denunciavam a tempestade interior. Aproximou-se do púlpito, pousou as mãos firmes e respirou fundo. Durante anos, a minha vida foi pública apenas pelo lado que me convinha. Negócios, contratos, prêmios. Mas hoje estou aqui para falar do lado que escondi. As câmaras dispararam flashes incessantes. A jovem que tem visto nas fotografias é a minha filha, Camila Duarte. Durante demasiado tempo estive ausente da vida dela. Foi o maior erro da minha vida. Um burburinho percorreu a sala. Perguntas erguiam-se, microfones avançavam. Miguel ergueu a mão, pedindo silêncio. Não vou entrar em detalhes. Apenas quero que saibam, qualquer especulação sobre ela é injusta. Camila não é uma figura pública. É uma estudante, uma pianista talentosa, uma jovem com sonhos próprios. Se alguém tem de ser alvo de críticas, que seja eu. A sinceridade da voz dele cortou o ambiente. Se a minha imagem sofrer, que sofra. Se os negócios caírem, que caiam. Mas a minha filha nunca mais será uma sombra da minha vida. Terminou. Não aceitou perguntas. Saiu sob uma chuva de flashes, sentindo ao mesmo tempo alívio e medo. Naquela noite, as notícias explodiram. Milionário Miguel Azevedo assume filha adolescente em conferência histórica. Alguns elogiavam a coragem, outros criticavam a irresponsabilidade empresarial. Isabela viu tudo pela televisão, em silêncio. Quando desligou, lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Pela primeira vez, acreditou que Miguel talvez tivesse mudado.
Camila, no entanto, ficou dividida. Por um lado, sentiu orgulho ao ouvir o pai defendê-la. Por outro, temia a pressão que aquilo traria. No dia seguinte, na escola, colegas já não riam. Aproximaram-se com respeito, até admiração. "O teu pai teve coragem", disse uma amiga. Camila não respondeu, mas no fundo sentiu um calor novo no peito. À noite, Miguel recebeu uma mensagem curta no telemóvel. Era da filha. "Podemos falar?" Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Talvez a guerra não estivesse ganha, mas a batalha mais importante tinha começado a virar. Miguel passou a noite em claro depois da mensagem de Camila. Lia e relia aquelas duas palavras. "Podemos falar?" Como se fossem uma senha secreta, uma oportunidade única que não podia desperdiçar. Na manhã seguinte, aguardou-a à saída da escola, mas desta vez não de carro de luxo. Vestia roupas simples, calças de ganga e um casaco de lã, como qualquer pai que esperasse a filha. Quando Camila o viu, aproximou-se devagar, hesitante. "Pensei que vinhas com jornalistas atrás de ti", disse ela, num tom meio irônico. "Hoje não." Miguel sorriu. "Só eu." Caminharam juntos pela Avenida dos Aliados, onde os prédios imponentes lançavam sombras longas. Camila segurava a mochila junto ao peito, ainda desconfiada. "Por que disseste aquilo?" perguntou de repente. Na televisão, Miguel respirou fundo, porque estava cansado de fingir. Durante anos escondia a verdade. Não queria mais viver como um covarde. Camila parou, fitando-o com intensidade. "Sabes que agora toda a gente vai falar de mim." "Eu sei. E lamento. Mas também sei que mereces ser reconhecida como o que és. Minha filha." Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. "Ainda não sei se quero." Miguel aceitou o silêncio. Já não tinha pressa. Nos dias seguintes, tentou não sufocá-la. Limitava-se a enviar mensagens simples. "Boa sorte no ensaio. Dormiste bem? Queres castanhas assadas depois da aula?" Às vezes, Camila respondia com um sim, seco. Outras ignorava, mas já não o bloqueava. Num sábado de manhã, arriscou algo diferente. Convidou-a para almoçar não num restaurante de luxo, mas numa tasca tradicional em Matozinhos, onde o cheiro a peixe grelhado se espalhava pelas ruas. Camila olhou desconfiada para as mesas de madeira simples. Não esperava isto. "Eu também não esperava gostar", disse Miguel rindo. "Mas há coisas que só descobrimos quando saímos da nossa bolha." Entre garfadas de sardinhas e pedaços de broa, a conversa foi surgindo. Camila falou de professores exigentes, das amigas que a apoiavam e das inseguranças com certas peças difíceis de piano. Miguel escutava, fascinado, como se cada palavra fosse um tesouro. Por momentos, parecia que eram apenas pai e filha, sem fantasmas do passado. Mas a paz não durou. Na semana seguinte, uma revista cor-de-rosa publicou uma matéria agressiva. "Milionário expõe filha ilegítima. Mãe solteira reage em silêncio." A fotografia mostrava Isabela a sair de casa, visivelmente incomodada com os fotógrafos. Quando Camila viu, explodiu. Atirou a revista contra a mesa da cozinha e gritou: "Estás a destruir a nossa vida!" Miguel tentou acalmá-la. "Não fui eu que publiquei, mas foste tu que os atraíste." As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. "A mãe sempre me protegeu. Agora não posso sair sem que me apontem o dedo." Isabela entrou na sala nesse instante. O olhar dela atravessou Miguel como uma lâmina. "Já chega!" A voz era firme. "Miguel, se continuas assim, vou cortar este contacto." Miguel levantou-se desesperado. "Não, por favor." Isabela manteve a postura. "Se não sabes separar a tua exposição pública da vida dela, então não mereces estar presente."
Camila chorava em silêncio. Esmagada entre os dois mundos, Miguel percebeu que estava a um passo de perder tudo outra vez. Nessa noite, sozinho, percorreu a Foz do Douro a pé, ouvindo o mar bater contra as rochas. A cidade brilhava ao longe, indiferente ao seu dilema. Ele sabia, precisava encontrar outra forma. Não bastava assumir Camila. Precisava protegê-la. E, sobretudo, precisava provar que podia ser mais do que um milionário a aparecer nos jornais. Precisava ser pai. E essa era a luta mais difícil da sua vida. A decisão amadureceu durante aquela caminhada solitária pela Foz do Douro. Miguel compreendeu que, se continuasse a permitir que a imprensa explorasse a vida da filha, acabaria por destruí-la. Já não bastava assumir publicamente a paternidade. Precisava de erguer um muro à volta de Camila, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, convocou uma reunião extraordinária com a sua equipa jurídica no escritório da Avenida da Boa Vista. Quero processos contra todos os tabloides que publicaram fotografias da minha filha, disse a voz firme. Sem exceções. Os advogados entreolharam-se surpresos. Um deles tentou argumentar. Senhor Azevedo, a liberdade de imprensa em Portugal é forte. Vai ser uma guerra demorada e dispendiosa. Então, que seja uma guerra, interrompeu Miguel. Já desperdicei 15 anos afastado dela. Não desperdiçarei mais 15 a deixá-la ser exposta. O silêncio caiu na sala. Estava claro que ninguém ousaria contrariar. Mas Miguel sabia que os tribunais demorariam. Precisava também de uma resposta imediata. Na tarde seguinte, convocou uma coletiva de imprensa curta. Não no Palácio da Bolsa, mas numa sala discreta de hotel em Matosinhos. Diante das câmaras, falou com serenidade. Já disse antes e repito, a minha filha não é figura pública. Qualquer tentativa de explorar a sua imagem é abuso. Não responderei a perguntas sobre ela. O assunto termina aqui. E, antes que jornalistas pudessem insistir, levantou-se e saiu. As manchetes do dia seguinte foram contraditórias. Uns falavam de tirania milionária contra a liberdade de expressão. Outros elogiavam a coragem de um pai a proteger a filha. Mas pelo menos o recado estava dado. Miguel não recuaria. Enquanto isso, procurava reconquistar a confiança de Isabela. Uma noite, bateu à porta da casa dela em Sedofeita. Não trouxe flores caras nem presentes. Apenas um saco simples com caldo verde da Casa Guedes. Isabela abriu, incrédula. O que é isto? Jantar. Miguel encolheu os ombros. Achei que devias estar cansada. Ela suspirou, mas deixou-o entrar. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha, onde tantas vezes Isabela e Camila tinham jantado sozinhas. Durante a refeição, Miguel falou pouco. Limitou-se a ouvir. Isabela contou sobre o trabalho no colégio, sobre as dificuldades em conciliar horários, sobre as preocupações com o futuro da filha. Nunca quiseste ouvir nada disto antes, disse ela a certa altura. Pois não? Miguel admitiu, olhando-a nos olhos. Mas agora quero. O silêncio que se seguiu não foi hostil. Pela primeira vez, Isabela acreditou que ele podia estar a mudar. Na semana seguinte, Miguel deu outro passo. Cancelou a participação num fórum internacional de tecnologia em Madrid. Em vez disso, passou o fim de semana inteiro com Camila, acompanhando-a a ensaios, ajudando-a a carregar partituras, esperando pacientemente durante as longas horas em que ela praticava no conservatório. Num intervalo, Camila olhou-o surpresa. Estás mesmo aqui há 3 horas? Estou, ele sorriu. E não tenho reunião nenhuma que valha mais do que isto. Camila baixou o olhar, mas Miguel percebeu. Algo nela começava a suavizar. No entanto,
A guerra contra a imprensa e a pressão dos negócios estavam a desgastar tudo. O conselho ameaçava destituí-lo. Os jornais seguiam cada passo e Isabela continuava vigilante, sem baixar totalmente a guarda. Miguel sabia. Ainda não estava seguro. Um erro bastaria para perder tudo, mas, pela primeira vez em décadas, estava disposto a arriscar. As semanas seguintes foram uma corda bamba. A imprensa, embora contida pelas ações judiciais, continuava a rondar discretamente. O Conselho da Casa Azevedo preparava uma assembleia extraordinária para discutir a sucessão. E Miguel, apesar de todo o caos, mantinha-se firme ao lado da filha. Mas Camila ainda não lhe dera uma resposta clara. Havia momentos de aproximação. Um sorriso, uma confidência partilhada, e outros de retraimento, como se o peso de tudo ainda fosse demais. Numa tarde chuvosa, encontraram-se no Café Majestic, na rua de Santa Catarina. Miguel tinha insistido para levá-la a um sítio bonito, onde pudesse sentir-se especial. Camila entrou com cautela, os olhos a percorrer os espelhos dourados e os vitrais históricos. Sentaram-se a uma mesa junto à janela. Enquanto o garçom servia chocolate quente para ela e café para ele, Camila permaneceu em silêncio, até que, de repente, largou a pergunta que Miguel temia. O que estás disposto a perder por mim? Miguel engasgou-se com o café. Como assim? Toda a gente fala disso. Nos jornais, na escola, até a mãe comenta. Camila fitava-o com intensidade. Dizem que vais perder a empresa, que vais arruinar o teu nome. Então quero saber, o que estás disposto a sacrificar? Miguel respirou fundo. A pergunta era direta, sem escapatória. Estou disposto a perder tudo, respondeu finalmente. Camila arqueou as sobrancelhas. Tudo? Sim. Ele pousou a chávena e inclinou-se para a frente. Durante anos, pensei que o meu império era o sentido da minha vida. Mas quando te vi pela primeira vez, percebi que não valia nada sem ti. Se for preciso perder contratos, negócios, a reputação, que seja. Camila não desviou o olhar. E se eu não te quiser na minha vida? A pergunta caiu como um trovão. Miguel demorou a responder. Então, mesmo assim, continuarei a estar por perto. Não para me impor, mas para que saibas que estarei sempre aqui quando precisares. Os olhos de Camila brilharam, mas ela disfarçou, bebendo um gole do chocolate quente. A conversa não terminou ali. Durante o resto da tarde, Miguel ouviu perguntas duras. Por que abandonaste a mãe? Por que nunca vieste antes? Por que só agora decidiste ser pai? E Miguel respondeu a todas sem se esconder. Admitiu a sua imaturidade, a cegueira pela ambição, a covardia de não enfrentar a família e a sociedade. Cada resposta era dolorosa, mas libertadora. Camila, mesmo sem perdoar totalmente, começou a ver o homem diante dela não como um milionário distante, mas como um pai falho que tentava remediar. Ao saírem do café, a chuva cessara. Caminharam pela rua de Santa Catarina, iluminada pelas luzes das lojas. Camila parou diante de uma montra de instrumentos musicais, onde um piano branco chamava a atenção. Um dia quero tocar num desses, murmurou. Miguel sorriu. Um dia vais? Ela virou-se hesitante. Talvez, se não desistires outra vez. Miguel sentiu a promessa implícita no ar e jurou a si mesmo que não a quebraria. O dia da Assembleia Extraordinária chegou como uma tempestade anunciada. O salão da Fundação de Serralves, reservado especialmente para a ocasião, enchia-se de acionistas, diretores e jornalistas à porta. O destino da Casa Azevedo e de Miguel estava prestes a ser decidido. Miguel entrou com passos firmes,
mas por dentro sentia o peso do mundo. Não trazia discursos preparados nem relatórios financeiros, apenas a verdade que decidira viver. O presidente do conselho abriu a sessão. Estamos aqui para deliberar sobre a continuidade da liderança de Miguel Azevedo, após acontecimentos recentes que abalaram a imagem da empresa. Seguiram-se intervenções duras. Diretores apontavam perdas de contratos. Investidores ameaçavam retirar capital. A imprensa especulava sobre falência. Miguel ouviu em silêncio, o olhar fixo no horizonte. Quando chegou a sua vez, levantou-se devagar. Durante anos, dediquei cada minuto da minha vida a esta empresa. Fiz dela um império, sim, mas também cometi erros imperdoáveis. O maior deles foi abandonar a minha filha. Um murmúrio percorreu a sala. Miguel ergueu a voz. Hoje, não estou aqui para pedir que me mantenham no cargo. Estou aqui para dizer que, se a liderança desta empresa depende de eu continuar a negar quem sou como homem e como pai, então não quero liderar. O silêncio caiu pesado. Alguns acionistas chocados, outros respeitosos. A Casa Azevedo pode sobreviver sem mim, mas a minha filha não pode. Disse isto e sentou-se. A votação foi rápida. Por maioria, decidiram afastá-lo da presidência. Miguel perdeu o império que construíra ali mesmo, diante dos olhos de todos. Saiu do salão sem rancor. Pelo contrário, sentia-se mais leve, como se tivesse deixado para trás uma prisão invisível. À noite, regressou à sedofeita. Isabela abriu a porta com expressão cautelosa. Vi as notícias, disse ela. Perdeste tudo. Não tudo, respondeu Miguel calmo. Ainda tenho a esperança de ganhar a confiança da nossa filha. Camila apareceu atrás da mãe, o olhar curioso e confuso. É verdade? Perguntou a voz baixa. Abdicaste mesmo da empresa? Miguel aproximou-se devagar. Sim, por mim, por ti. Ele sorriu com tristeza, porque finalmente percebi o que realmente importa. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois avançou e abraçou-o. Não foi tímido, não foi breve. Foi um abraço apertado, verdadeiro, carregado de lágrimas contidas. Pai, murmurou ela, pela primeira vez. Miguel fechou os olhos, sentindo que o mundo inteiro podia ruir, e ainda assim teria vencido. Dias depois, as manchetes já não falavam de escândalos, mas de um milionário que escolheu ser pai. Alguns viam-no como louco, outros como herói. Para Miguel, pouco importava. As manhãs passaram a ser dedicadas a acompanhar Camila à escola. As tardes, a ouvi-la praticar piano no conservatório. Às noites, a jantares simples na cozinha pequena de Sedofeita. O império tinha desaparecido. Mas pela primeira vez em décadas, Miguel tinha uma família. Na primavera seguinte, Camila apresentou-se num recital no Teatro Nacional de São João. Quando terminou a sua peça, o público aplaudiu de pé. Miguel, sentado na primeira fila ao lado de Isabela, deixou as lágrimas correrem livremente. Naquele momento, compreendeu. Não era o palco da bolsa, nem o conselho de administração, nem os contratos internacionais que definiriam a sua vida. Era aquele aplauso, aquela filha, aquela segunda oportunidade que o destino lhe concedera.